Prezadas e prezados, acabou ainda agora no Maracanã o jogo Vasco da Gama 0, Flamengo 0, né? Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos falar sobre esse jogo? Bom, gente, surpreendente no primeiro tempo, surpreendentemente, melhor dizendo, no primeiro tempo nós tivemos um jogo meio igual, né? O Flamengo teve boas oportunidades e o Vasco da Gama também teve boas oportunidades, né? Então, por exemplo, do lado do Vasco da Gama teve uma bola do Paulo Henrique, né? O PH, os 6 minutos do primeiro tempo, a bola bateu na trave direita do goleiro Rossi do Flamengo. E aos 14 minutos o Nuno Moreira, né, o português, ele pegou uma bola na área, limpou muito bem e chutou muito bem também. O Rossi fez uma grande defesa. Então essas foram oportunidades do Vasco. O Flamengo também teve algumas oportunidades. O Gerson jogando muito bem. O Gerson criou. Teve 3 chances de gol ali, o Gerson. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo, vamos dizer assim, igual. Né? E o placar de 0-0 ele não só não foi justo, por quê? Porque podia ter sido 1-1 ou 2-2, né? Porque ambos os clubes tiveram oportunidades de gol. E nesse primeiro tempo o Vasco surpreendeu, fez jogo igual com o Flamengo, né? No segundo tempo, aí o Flamengo foi muito melhor. O Flamengo foi muito melhor e o goleiro Léo Jardim fez milagres, operou milagres, né? Para que o Vasco da Gama não perdesse esse jogo, né? Ele pegou uma cabeçada para baixo do Pedro, que foi um negócio fora de série. O Pedro, que tinha entrado há pouco tempo, né? Também pegou outra cabeçada para baixo do Everton Cebolinha, assim, fora de série, né? E outras jogadas que ele defendeu. Então, o Léo Jardim salvou o Vasco da derrota. Então, em resumo, no primeiro tempo o Flamengo foi... o jogo foi parelho, né? Então não houve um melhor, o jogo foi bastante equilibrado, mas no segundo tempo o Flamengo não só foi melhor, como foi muito melhor. E o Léo Jardim salvou o Vasco da Gama da derrota. Bom, gente, eu não terminei, mas deixa eu fazer meu comercial, em meio minuto a gente volta. Por gentileza, like aqui no vídeo, like agora, não deixe para o final do vídeo, senão você acaba esquecendo. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, né? Tamo junto aí. Bom, então, alguns destaques, né? Primeiro que foi uma maravilha ver na transmissão na Amazon Prime, né? O Romário como comentarista, né? Grande baixinho, grande Romário, né? O maior centroavante que eu vi em ação na minha vida. Vou repetir, o maior centroavante que eu vi em ação na minha vida. Mais uma vez, o maior centroavante que eu vi em ação na minha vida, né? Olha só, tem o Van Basten, que era um espetáculo, né? Tem o Reinaldo, que era genial. Tem o Careca, né? Tem o Ronaldo Fenômeno. Mas nenhum deles foi melhor que o Romário. Na frente, como centroavante, homem de área, gênio da grande área, como diria Johan Cruyff, não teve ninguém como o Romário, né? Então, muito bom rever o Romário aí, aquele jeito de falar dele, né? Grande frasista também, quem é que não lembra? Estão todos felizes, o rei, o príncipe, o bobo, né? Entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela. O Pelé, saudoso rei Pelé, né? O Pelé calado é um poeta. Enfim, Romário, frasista e craque, gênio da área, né? Como diria o Johan Cruyff, né? Do lado do Flamengo, gente, quem jogou muito foi o Gerson, né? O Gerson acabou com o jogo e jogou muito até os 20 e poucos minutos do segundo tempo, quando ele saiu, visivelmente poupado para o jogo que o Flamengo tem pela Libertadores na terça-feira, né? O Gerson era o melhor do Flamengo, o articulador, o faz tudo, né? Grande atuação do Gerson, né? Mas o melhor jogador em campo foi do Vasco, que foi quem? O goleiro Léo Jardim, que pegou algumas bolas muito bem no primeiro tempo e pegou excelentes bolas maravilhosas no segundo tempo, né? Ele garantiu que o jogo ficasse em 0-0. Gente, a impressão que eu tenho é o seguinte, o Vasco, né, o meu Vasco da Gama, quando era a época do Zico, o time do Flamengo era muito melhor que o do Vasco, só que o Vasco não tinha medo de cara feia não, ia pra cima, enfrentava o Flamengo de igual para igual, mesmo com o rival tendo um time muito superior.
Agora não, o Vasco se acovarda, o Vasco joga como time pequeno, né? Os jogadores ficam caindo para fazer cera e passar tempo, né? É triste, né? Tem um único responsável por isso, se chama Eurico Ângelo Miranda, né? Bom, durma-se com um barulho desses, né? Então, eis o resumo do jogo: Vasco da Gama 0 e Flamengo 0, né? Por gentileza, gente, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, sim, a todos, e por gentileza, de novo, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente, né? E eu também, na descrição desse vídeo, eu coloco aí algumas opções de documentos escritos que eu criei, que eu elaborei, né, e que eu estou comercializando a preços módicos, né? Uma apostila sobre administração, porque eu fui professor universitário da área durante muitos anos, né? Uma proposta para sistema eleitoral e sistema político brasileiro, uma proposta para o calendário do futebol brasileiro e um e-book sobre o Roberto Dinamite, que é o grande ídolo na minha vida no futebol, né? Por gentileza, se você tiver interesse em algum desses produtos, dê uma olhada aí na descrição do vídeo e, tendo interesse, entre em contato comigo.